Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui já no 5º vídeo, que tem como tema geral Jesus como mestre dos mestres. E seguindo toda uma sequência de desenvolvimento aqui de alguns raciocínios, né, Ricardo e Alexandre, nós vamos trazer aqui duas entrelinhas. A primeira entrelinha diz assim: Cristo e a mediação. E nós vamos falar sobre vamos contextualizar melhor o verso áureo e também nós vamos trazer aqui alguns diálogos com a pedagogia histórico-cultural. Vocês não fiquem ligados que o Alexandre que preparou essa. E temos também a entrelinha que o Ricardo trouxe, seguindo já os raciocínios anteriores, né, Ricardo? A produção de arquétipos enquanto exercício narrativo sobre a Torá e a figura do Messias. Nós vamos aqui então trazer, vocês vão ver, nós vamos usar novamente o Augusto Carl Jung, né, o Jung, que são arquétipos junguianos. Que não tem nada a ver com o Yang. Com Yin e Yang. Nada. Né? E vamos tratar aqui sobre o texto áureo e expandi-lo. Fiquem ligados, espero que vocês curtem, compartilhem o vídeo como vocês têm feito e espero que o Entre Linhas sirva como uma fonte, não alternativa, mas uma fonte principal para vocês aí despertarem ainda mais o raciocínio sobre a lição de cada semana. Não só uma fonte secundária, né? Não precisa ser a principal, não. Já tô contente se for a terceira fonte. Lá tá bom. Por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos na nossa doxologia aqui, na ponta da linha, alinhando as doutrinas e as entrelinhas, nós temos aqui os comentários da última lição do vídeo 4. Nós temos aqui Sebastião Francisco Dias comentando: parabéns, Alexandre, existe adventista pensante, obrigado, Sebastião, né? Sebastião ainda comentando: se a criação não pode ser comprovada cientificamente, muito menos a evolução. Quero ver um macaco em laboratório virando gente, é isso aí. Neide Moreira, amei tudo, parabéns, sei que o esforço é grande, mas Deus dá força. E é exatamente o que a gente agradece em toda oração aqui antes de preparar, que é obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos dá, né? Saúde e disposição de estarmos aqui. Saskia Câmara, perdi o fôlego com as entrelinhas, argumentos muito bem construídos, Deus tem utilizado o canal para me dar ânimo em meio a distorções doutrinárias que infelizmente têm crescido em nosso meio. Abraço para você e ao Alexandre, votos de sucesso, e ao Alexandre, votos de sucesso na nova vida. Obrigado, sim. Obrigado pelo comentário, Saskia, realmente muito relevante aqui para nós. E obrigado porque às vezes é o tipo de coisa que eu preciso também, é o tipo de coisa que eu procuro. Essa mesma esperança que você sentiu, eu sinto vendo outros materiais, por exemplo, o Edson Nunes, os sermões dele. Fica a dica quem não assiste. Só que quando o Alexandre não vem, ele não assiste o nosso, não. Claro, porque daí eu tô muito ocupado assistindo os sermões do Edson Nunes, né? Viu, gente? Que são melhores que os nossos, por sinal. Vai lá. Tânia BR e Alexandre, manda pelo menos uma foto do grande evento e que sejam abençoados por Deus. O grande evento vai ser só um casamento no civil lá em Francisco Beltrão, mas é grandioso pelo significado. Exatamente. Mandarei. Pati Santos, esse vídeo precisa ser mais compartilhado que os outros, visto que a lição está aquém do que se espera. Legal, Pati. E ela ainda comenta: vemos que muitas vezes estamos querendo assumir o papel do Espírito Santo, tentando convencer aos outros. Nessa tentativa, forçamos a barra. Precisamos entender que quem convence é o Espírito Santo. É isso aí, Pati. A Ilza Viana comemorando sempre aqui, parabéns ao canal, já somos mais de 7.600 inscritos. Muito obrigado, Ilza, é isso aí. A Ilza é parceirona, ela já comenta aqui e ela faz a capitulação dos vídeos. Eu lembro quando a gente tinha 300 inscritos. E a gente falava assim: nossa, 300 pessoas assistindo. Maior vídeo. Que a nossa igreja, né? É maior que a nossa igreja. É isso aí. A Paty ainda comenta: é bom ver os 3, os 4 juntos, ou nem tanto, né? Falta o Marcos ficar junto. A gente conversa de vez em quando, quem sabe um dia lá ele vem pra cá, ou a gente vai pro Rio, ou acontece alguma coisa aí. Deus sabe, hein? Amós Soares de Matos, gostei e compartilhei. Obrigado, Amós, por ter compartilhado. Fernanda Ferreira de Souza, mesmo nas lições anteriores, não enxergava que pudesse nos impulsionar a reflexões muito avançadas. E a lição 4 realmente está ainda baixa em criar em nós um debate amplo. A crítica de vocês foram realmente cirúrgicas. Um abraço. Fernando, valeu, que bom que você... Mas se fica o indício que a lição 5 deu uma melhorada, me deu um pouquinho de esperança. Em relação a 4, a 5 foi muito melhor. Porque o que a gente falou fora do ar, porque ficou no quadrado. Sim, manteve-se na discussão religiosa, né?
Sandra Bittar comenta assim: olá meninos, Deus abençoe vocês sempre e os mantenha assim, cada vez mais animados e nos motivando a buscar novos conhecimentos para aprofundarmos o estudo das Escrituras. São vários aspectos que registrei para comentar, desde a fala do Marco sobre a cosmovisão, além dos vários termos referentes à cosmovisão e a inexistência da visão neutra que a gente comentou. Eu busco questionar e correlacionar o conteúdo que vocês apresentam com a nossa vivência e os estudos das Escrituras. Realmente, são fantásticos os caminhos que percorremos. Conhecer as Escrituras e colocá-las em prática aumenta a eficácia das ações, das atitudes. Se apropriar das Escrituras e aprendê-las, acredito ser um processo eterno, nós também, nos auxilia muito a definir, buscar que mundo, que sociedade, que homem gostaríamos que existissem e vivê-los na essência da palavra de Deus. A fala do Ricardo aguçou minha curiosidade e fui pesquisar e cheguei a PNL, que é Programação Neurolinguística, exatamente. E os seus filtros, vale pesquisar. E após algumas leituras, vale refletir sobre o quanto é interessante meditar sobre a palavra e aprender a filtrar o mundo quando aplicamos a palavra do Senhor. Seus ensinamentos sempre nos levará à verdade em letras maiúsculas. Gostei em particular da fala do Ricardo sobre os filmes Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia, pois amo esses filmes e sinto algum incômodo quando irmãos falam das coisas do mundo sem uma análise, até mesmo sem ver ou sem ler o conteúdo da obra. Em várias partes dos filmes eu identifiquei passagens das Escrituras de forma explícita e implícita. Foi muito bom, Alexandre. Parabéns pela nova etapa de vida. Deus abençoe você e a sua futura esposa. Gostaria de ressaltar que sinto falta das respostas do Marcos nas questões, para considerações de sexta-feira no estudo adicional. Boa semana a Deus, boa semana a todos. Deus continue abençoando a vocês. Sandra Bittar, obrigado pelo seu comentário. E a gente tentou compactar um pouco mais o nosso vídeo, né? Não adiantou muito. E queríamos compactar mais. Mas não deu certo. Não consegue. Então a gente cortou o RP, Religião e Política, que é aquela figura, que o Ricardo trazia, e nós cortamos a sessão de sexta-feira. E estamos tentando, assim, para tornar um conteúdo, eu sei que vocês gostam, mas assim, para tornar um conteúdo mais digerível, né? Senão fica 2 horas de vídeo. Pois é, não adiantou nada. O vídeo passado foi 1h40. Aí para editar é ruim, para produzir é ruim. Isso não é um problema que a gente vai lá, edita e produz, mas às vezes para as pessoas, eu sei que tem muitos fãs do canal aqui inscritos que gostam, assistem 3 vezes o canal. Não, quem é entrelinha, entreliano mesmo, entrelinha raiz, assiste 1h40 de boa. Inclusive o Michel falou, né? O Michel falou que, acho que a esposa dele fala: como é que você fica 1h40 assistindo esse povo? Então, mas a gente tem medo, sabe, de espantar às vezes muitas pessoas que poderiam ter acesso a esse conteúdo que para nós julgamos muito importantes, simplesmente pelo tamanho do vídeo. Ele vê aquele vídeo de 1h40 e fala: deixa quieto. Não vou nem assistir. Também tem essa enrolação dos comentários que a gente gosta, né? Mas tem como você pular, tá, pessoal? Só clicar na capitulação. Então, inclusive, quando for recomendar para alguém, a gente fala: a nossa ponta da linha tá ficando 30, 40 minutos no máximo. Inclusive, quando você vai compartilhar, tem como você compartilhar a partir do tempo. Então já compartilha já com as entrelinhas para não assustar muitas pessoas com essa parte. Ou com a ponta da linha, porque eu acho que é o que... pode ser, na ponta da linha. Já compartilha lá, na hora de compartilhar tem incluir o tempo. Aí vocês compartilham já com aquele tempo, né? Porque esse momento aqui é mais nós aqui, né? Então a gente podia fazer experiência talvez no futuro. Mais editar só na ponta da linha. Só deixar na ponta da linha? Faz o vídeo normal e editar na ponta da linha para ter um vídeo menor. Pode ser. E lançar os dois, né? Lançar os dois. Legal. Mas esse negócio de lançar 2 já não deu certo. A gente já fez isso. Quando a gente fez diário, né? De repente fazer Vamos pensar. Vamos pensar. A Evelyn Horton, né? Nossa amiga inscrita, a Ursa. Perdi 2 lições, vou ver se acho. E ela fala assim: aproveito que eu achei vocês de novo, um abraço da Ursa em cada um de vocês, que Deus esteja presente na união do Alexandre. Obrigado. Cuide bem de sua costela, viu? Ela falou kkk. Evelyn, talvez você ainda não tenha entendido, tem no YouTube, na sua TV, não sei se você assiste no celular, mas tem umas pastinhas assim, e nessas pastinhas tem lá os canais. Então verifique se você está inscrito no nosso canal, é facinho lá, tem um ícone lá para se inscrever, e veja nessas pastinhas que vai estar lá todos os vídeos do Entre Linhas. Tente verificar, e não sei se tem algum parente próximo a Evelyn, né? Se ela tiver alguma dificuldade, ajude. E tem uma playlist, né? A Evelyn é de que cidade? Ela já falou pra gente? Não. Evelyn, fala de qual cidade. A gente vai passando aí pela cidade, a gente ajuda. E tem a playlist, que daí você acha por cada trimestre. Por cada trimestre. Beleza? Edna Patrícia, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Olha Shabbat Shalom. Shavuot Tov, porque já não é mais sábado. Já foi. Então, boa semana. Shavuot Tov.
Olha, estudar a lição com vocês não é para os fracos. Já compartilhei o canal com todos os meus contatos e falo durante a escola sabatina, mas infelizmente a grande maioria não tem maturidade espiritual para apreciar essa bênção, que é o canal Entre Linhas. Edna, muito obrigado pelo carinho e pelo comentário. E dá um desconto que às vezes não é nem a maturidade espiritual, é gente que não tem a janela de horário, às vezes, porque conseguir parar e dedicar esse tempo exige uma disciplina grande, né? Grande. O Cristiano Santana, a primeira vez que o Cristiano comenta aqui com a gente, o conceito de cosmovisão talvez o autor pegou da filosofia e não das ciências sociais, mas concordo que a lição 4 ficou bem fraca, infelizmente. Tá? E tem a resposta do Ricardo lá, para quem quiser, ficou muito legal a resposta. Um indício rapidinho sobre o problema da cosmovisão, né? Me parece que é um conceito que muita gente do meio cristão tem usado para fugir da categoria de ideologia, que é a categoria consagrada tanto na filosofia quanto nas ciências sociais para tratar desse assunto. Então, para escapar da ideologia, até pela carga negativa que tem em torno dela. E qual é o grande problema? O grande problema de utilizar a cosmovisão? Porque é o seguinte, gente, seja na filosofia... lê a resposta disso. Pode ser? Então, vamos ler a resposta aqui que o Ricardo deu. Ele diz assim... Cristiano Santana, na filosofia cognitiva, o Welters... É a palavra alemã. Weltanschauung, eu não sei falar alemão. Então, significa cosmovisão ou mundividência. Pode significar a orientação ou pressuposições cognitivas, afetivas e valorativas de um povo, família ou pessoas sobre coisas da natureza, podendo ser imposta ou voluntariamente adquirida. Mas o problema é que tem o termo diferente, diferentes conotações, como na linguagem, onde teríamos tantas cosmovisões quanto línguas. Na sociologia existem tantas cosmovisões quanto sociedades, né, culturas e etc. Na lição dessa semana, qual seria a conotação para podermos afirmar que existem apenas duas? Existe um jogo de linguagem na lição diferente do utilizado na filosofia, sociologia e linguística, que não temos como saber quais são as regras do jogo para a compreensão melhor do que ele está querendo dizer. Acredito que a solução seria entender o que o termo está no sentido vulgar, coloquial e não técnico. Mas mesmo assim é difícil de identificar a conotação porque o povão não usa esse termo, né? Então fica aí sobre a questão do termo. Esse é o ponto. Nem na psicologia analítica, nem na sociologia, nem na linguística foi utilizado pelo autor da lição o termo cosmovisão, em nenhum desses sentidos. Provavelmente o autor da lição estava em alguma palestra com outro pastor que falou sobre isso, e provavelmente esse outro pastor ouviu de uma outra palestra com outro pastor, que leu de um livro de alguém, que leu no autor original e traduziu de alguma forma. Telefone sem fio. Então, esse problema do telefone sem fio é quando a gente começa a andar em áreas que são muito longe do nosso campo, né? Maria Lúcia Machado comenta aqui, fui até o terceiro Marcos. Maria Lúcia também comenta, Alexandre, que Deus abençoe, que tudo corra bem para que seu casamento seja um sucesso, amém. Parabéns a vocês, são fantásticos, dá uma visão muito abrangente da lição, que Deus continue os abençoando. Olá, rapazes, Claudinei Vasconcelos, olá, rapazes, o vídeo já ficou disponível no sábado cedo, bom ver vocês juntos no estúdio. É isso aí, Claudinei, né? Deu certinho, todo mundo enviou, deu tempo de eu editar antes de Acho que sábado. Esse também vai dar certo, né? Eu espero. Diego Souza, é bom ver discussões com essa propriedade no meio adventista. Por vezes, a dimensão da vida acadêmico-científica tem sido demonizada em nosso meio. Tal qual Daniel, podemos e devemos sim singrar os dois mundos, ocupar a Universidade de Babilônia. Abraços e feliz sábado. Obrigado, Diego. Né? Obrigado pelo seu comentário. Acho que o Diego é a primeira vez que comenta aqui conosco. Né? Muito obrigado pelos seus comentários. Isso tem, fora essa comunicação, né, bidirecional que esse meio permite, também faz com que o nosso vídeo seja promovido na plataforma, viu, pessoal? Então, muito obrigado mesmo. Vamos avançar então agora para a nossa agenda. Agora quem vai iniciar aqui a nossa lição, né, é o Marcos André com o quadro Alinhando as Doutrinas, e ele já inicia com uma oração. Então, Marcos, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma vez nos reunimos aqui para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina, para entrarmos nas entrelinhas da lição e também da Palavra de Deus. E mais uma vez, como temos feito sempre, nós vamos dar início ao nosso estudo com uma oração, para pedir a orientação do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos convida à Tua presença para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender os temas que serão tratados aqui.
Nós pedimos também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, para que o Espírito Santo possa operar plenamente em nós. Te pedimos que o Senhor visite cada lar onde esse vídeo será assistido, cada família aqui representada, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine cada vez mais, como vamos aprender hoje, através dos exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos isso sem méritos, mas te pedimos confiantes no nome do nosso Senhor e aquele que morreu pelos nossos pecados, mas que hoje vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana vem falando de Jesus como o mestre dos mestres, e sem dúvida Jesus Cristo ele revolucionou a maneira como se ensina, a maneira como se educa, e os métodos utilizados por Jesus, que eram revolucionários já nos seus dias, continuam sendo revolucionários ainda hoje, né? Principalmente na educação de adultos, existe um método conhecido como método andragógico, que é um método que utiliza coisas conhecidas para ensinar coisas desconhecidas. E Jesus Cristo utilizou muito isso através das parábolas, né? Ele pegava coisas cotidianas, como o semear de um campo, o lançar de uma rede, o crescimento de uma planta, para falar de verdades espirituais muito mais profundas. Esse método, apesar de revolucionário, ele não era novo, ele foi utilizado no Antigo Testamento, quando os personagens, as festas, as atividades cotidianas deles, de alguma forma testemunhavam de um Salvador que viria. Alguns personagens bíblicos carregam a tipificação, uma similitude muito grande do ministério de Jesus, outros são mais subjetivos, como por exemplo, nós podemos falar de Moisés, que saiu do palácio, passou 40 anos no deserto, depois saiu para libertar o povo, ofereceu a sua vida pelos pecadores, e isso mostra muita similaridade com o ministério de Jesus. No entanto, existem outros personagens que não tanto. Mas se nós queremos ver um testemunho muito fiel do ministério de Jesus, nós encontramos isso muito claramente no santuário. E essa é uma doutrina distintiva da Igreja Adventista. Nós temos aí essa doutrina, a doutrina 24, que fala do ministério de Cristo no santuário celestial. Eu gostaria de aproveitar a lição dessa semana e também o mês de outubro que nós estamos vivendo. Na semana passada nós tivemos o dia 22 de outubro. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa doutrina e falar também de algumas falácias que existem a respeito desse tema. Até foi comentado sobre isso no vídeo passado, foi uma pergunta feita aí sobre a entrada de Jesus no santuário celestial, né? Isso é muito importante a gente discutir esses temas para que a gente possa, ao ser questionado, a gente possa saber explicar, né? Albert Einstein, ele dizia que se você não consegue explicar algo de uma maneira simples, é porque você não entendeu também, né? Então, às vezes, nós não conseguimos explicar bem as nossas doutrinas porque nós não entendemos a doutrina muito bem. Essa doutrina, ela fala sobre... Eu quero falar sobre duas partes, né, dessa doutrina do santuário celestial. Uma é sobre a entrada de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, existe uma falácia que as pessoas utilizam, né, que é dizer que Jesus só entrou no santuário por ocasião do dia 22 de outubro, né, e que nós pregamos isso. Jesus Cristo só entrou no santuário no dia 22 de outubro. Isso não é verdade. Nós não ensinamos isso em momento algum, e isso estaria contrário à Bíblia. Por quê? Porque quando nós imaginamos, né, o santuário celestial, a nossa mente funciona no tempo e espaço, né? Então nós imaginamos o santuário um lugar que existe em algum tempo. Então nós imaginamos o santuário como se fosse uma casinha, um local lá no céu. Mas na verdade o santuário é a presença de Deus. É onde está o trono de Deus. Em Mateus capítulo 23, verso 21, nós lemos assim: quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Então, imaginar que Jesus Cristo subiu ao céu e só foi a presença de Deus em 22 de outubro de 1844, isso seria inconcebível. Como eu falei,
vários personagens e várias coisas do Antigo Testamento, eles falam de partes do ministério de Jesus. Então, quando nós olhamos para o santuário celestial, nós vemos cada item, o cordeiro morto, o sacerdote, o sumo sacerdote, os pães, a lei, tudo aquilo ali era como se fosse um pequeno quebra-cabeça que, ao ser montado, construía uma imagem maior do ministério de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o céu, né, ou para a presença de Deus, que é o verdadeiro santuário, nós vemos Jesus Cristo se apresentando diversas vezes na presença do Pai, só que cada vez que ele se apresenta de uma maneira específica, cumprindo um papel do seu ministério. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos Jesus Cristo sendo chamado à presença de Deus como sendo o leão da tribo de Judá, ou seja, ele é chamado como rei. O leão, ele representa, e a família de Judá representa a família real. No entanto, ele se apresenta como o cordeiro. Ele aparece como um cordeiro que havia sido morto. Então é convocado um leão, mas que entra, na verdade, é um cordeiro. Então Jesus Cristo, ele está ali se apresentando no santuário celestial, mas não como sumo sacerdote, cumprindo a missão do dia da expiação. Então, que Jesus Cristo comparece, nós não temos dúvida. Que Jesus Cristo comparece ao santuário celestial, nós não temos dúvida. Porque Jesus Cristo, ele não tem as mesmas limitações que o sumo sacerdote humano tinha. Quais eram as limitações? O sumo sacerdote, ele era pecador. E ele não poderia, a Bíblia deixa muito claro isso, que ele não poderia comparecer todo o tempo à presença à presença ali da arca, né, onde havia a Shekinah, para que ele não morresse. Jesus Cristo não tem esse problema. Olha só o que nós lemos sobre Jesus lá em Hebreus, no capítulo 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então nós não pregamos de maneira nenhuma que Jesus Cristo só entrou no santuário nesse dia. O que nós pregamos é que Jesus Cristo entrou no santuário nesse dia para dar início ao julgamento, para cumprir o rito do dia da expiação. Então Jesus Cristo, quando abre-se o santuário para o juízo, Jesus Cristo penetra com essa função sumo sacerdotal representada no santuário terrestre pelo dia da expiação. E nós vemos isso claramente na Bíblia, né? A abertura do santuário celestial no momento do juízo, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 11. No verso 18 nós lemos assim: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar galardão aos teus servos os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então aqui é o momento do juízo, o momento do julgamento. O que acontece no momento do julgamento? Verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Então nesse momento nós vemos o santuário sendo aberto e o lugar santíssimo, que é onde estava a arca da aliança. É isso que nós pregamos. Nós pregamos que no momento do julgamento Jesus Cristo penetra o lugar santíssimo, que, como eu disse, é também a presença de Deus. Olha só o que nós lemos em Daniel no capítulo 7. Verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então, ao assentar o tribunal, ao se estabelecer um tribunal, são abertos os livros para começar um juízo. O que acontece depois disso? Verso 13. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele.
Esse aqui com a aparência do Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo. O que acontece quando o tribunal se estabelece, quando começa o julgamento no céu? Jesus Cristo se apresenta. Aqui nós vemos ele vindo com as nuvens do céu, parece até a imagem que nós temos dele vindo à terra, mas na verdade ele está se apresentando na presença de Deus. Aqui nós vemos a mesma cena que nós lemos na Apocalipse 11, vista por um outro ângulo, vista apresentada com aspectos diferentes. Então, nesse momento, no momento do julgamento, Jesus Cristo se apresenta para interceder por nós, para fazer o papel de sumo sacerdote. E é isso que acontece hoje no santuário celestial. É isso que nós pregamos sobre essa doutrina do juízo investigativo. Sobre o juízo investigativo, eu também gostaria de falar, porque existe uma outra falácia a esse respeito. As pessoas dizem assim: os adventistas dizem que Jesus Cristo não é onisciente, porque ele precisa investigar para poder descobrir os pecados das pessoas. Como se o juízo investigativo significasse que Jesus estava colhendo provas, colhendo evidências para poder ver se nós temos algum pecado. Mas, na verdade, não é isso que nós pregamos. O que nós pregamos, na verdade, o que nós damos o nome de juízo investigativo, e existem várias coisas que nós criamos um nome, um nome teológico, mas que esse nome não está na Bíblia, como por exemplo milênio, como por exemplo a Trindade, como por exemplo a própria Bíblia. A palavra Bíblia não se encontra na Bíblia. Então nós damos o nome de juízo investigativo a uma doutrina que é baseada no quê? Na ideia de que abrem-se os livros. Nós acabamos de ler aqui, vamos ler novamente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. A essa abertura de livro, nós damos o nome de juízo investigativo. Para que esses livros são abertos? Para serem analisados ou para serem investigados os atos contidos ali. Não só os pecados, mas também os bons atos, as boas atitudes estão contidas ali, e o julgamento acontece com base nesses critérios, com base no que está relatado nos livros. Então, isso que nós chamamos de juízo investigativo. Só que as pessoas, ou mal informadas, ou então até mal intencionadas, elas precisam criar uma falácia, criar um espantalho para que as pessoas se assustem, tenham medo dessa doutrina, como se essa doutrina fosse uma doutrina herética. Porque o que elas querem dizer com o fato de que Jesus precisa analisar, Jesus precisa investigar pecados? É como se os adventistas estivessem desacreditando a divindade de Cristo. E aí sim seria uma heresia. Se nós pregássemos uma doutrina que não tem base bíblica, mas que não confronta com a Bíblia, não seria heresia. Então eles precisam encontrar um confronto. Aí eles criam essa divergência para que as pessoas possam encontrar ou criar uma heresia dentro do que nós pregamos. Mas o que nós pregamos, na verdade, é que os livros serão abertos, e isso é muito claro na Bíblia. Nós encontramos isso também em Apocalipse, no capítulo 20, verso 12. Então, a abertura de livros significa que nós estaremos sendo julgados ou estaremos sendo analisados, investigados por um Deus que morreu por nós, que ofereceu a sua vida por nós. Ou seja, nós estaremos sendo julgados por aquele que já pagou os nossos pecados, que é o nosso advogado, que nos perdoa, que nos ama profundamente a ponto de entregar a sua vida por nós. Então, essa doutrina é uma doutrina muito bonita, que quer dizer que nós estamos com todas as possibilidades de sermos perdoados e de sermos salvos, porque quem vai abrir os livros, quem vai se apresentar diante do tribunal como nosso advogado, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu termino aqui a minha participação, e agora eu convido você a ir até Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, para que eles deem continuidade ao nosso estudo, e no final eu encerro com uma oração. Eu espero você lá no final, para que a gente possa terminar juntos, assim como começamos. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí por alinhar a doutrina e já por iniciar a lição com uma oração. Vamos agora ao quadro Na Ponta da Linha, onde vamos trazer aqui os principais temas, os principais assuntos de cada dia da semana. Vamos começar então no sábado, tem como tema geral Jesus como mestre dos mestres. Na ponta da linha, Ricardo. Primeiro, o autor da lição vai utilizar uma história
provavelmente de um sermão de Billy Graham. E nessa história ele vai falar de um jovem que era um soldado que provavelmente em batalha se feriu, ele utiliza a expressão que estava mutilado, ele estaria numa maca, uma engenhoca metálica e em razão dos ferimentos estaria de bruços, ou seja, ele estaria deitado assim para baixo. E ele pediu para o seu superior, o soldado pediu para o general, que ele nunca tinha visto o rosto dele, que queria ver o rosto. E daí ele vai para baixo, como ele estava assim, né? Vem para debaixo, o general vem para debaixo da engenhoca, né? Da maca aqui. E aí o médico presente, ele vê uma lágrima saindo do rosto do soldado e tocando a face do general. Outra direção, ele vai estabelecer um paralelo. Aqui vai dizer que a humanidade ela estava mutilada e que Cristo teria uma relação de 1 para 1 e a humanidade seria esse soldado mutilado e Cristo seria esse general que veio apresentar, que Deus, vamos dizer assim, Elohim seria esse general que veio apresentar a sua face. Então a face do general, vamos dizer assim, seria Deus o Filho, né? Então aquela coisa do verbo se fez carne e habitou entre nós, ele buscou uma aplicação com esta história de Billy Graham e isso é o sábado. No domingo agora, onde nós temos como tema do dia, Revelando o Pai, parte 1, na ponta da linha. Bom, vamos lá, gente. Tem vários pontos aqui. Primeiro, o autor da lição vai falar que Deus ele vinha de maneira fragmentada, ele vinha sendo apresentado, vamos dizer assim, de maneira fragmentada no Velho Testamento. E que a plenitude, a completude da glória do Pai, que o resplendor da glória do Pai, que a expressão exata de seu ser, ela veio quando o Filho se fez carne e viveu entre nós. Ele faz algumas aplicações aqui. Ele fala o seguinte também, que o ser humano não teria condições de presenciar, de ver, suportar a totalidade da glória de Deus se não fosse desta maneira, isso em razão do pecado. Então o plano de salvação teria sido construído dessa maneira em função até da nossa impossibilidade de enxergar a plenitude da glória de Deus. Tem um segundo aspecto, né, Ricardo? Desculpa, eu e meu hábito de interromper você na ponta da linha. Depois você na ponta da linha ficou mais comprida que a minha porque eu fico interrompendo. Mas nem os anjos viram a face do Pai, né? Se a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe que os próprios anjos, quando eles vão entrar em contato com Deus, eles entravam em contato com Deus por meio de Miguel. Então a gente percebe aqui que há uma limitação da criatura de entender plenamente ou de assumir plenamente a presença do Criador, né? Só é possível a gente assumir quando o Criador se rebaixa a nossa condição por meio de uma manifestação pessoal em Cristo Jesus ou em Miguel. Vamos lá. Próximo ponto do autor aqui. Ele vai falar o quê? Já falei a questão da expressão do ser, mas ele vai utilizar uma palavra grega aqui, que ele fala que o termo aqui, a palavra grega utilizada em Hebreus 1:3, quando fala da expressão exata do ser do Senhor, seria ha-charakter, que significaria a impressão produzida por um selo na cera. Legal. Ou a estampa, ou seja, aquele desenho de uma moeda, aquilo que a gente costuma chamar do cara ou a coroa, né? A coroa, aquela estampa que fica de um lado das moedas. E que isso teria sido seria uma maneira de explicar que Cristo seria a imagem do Pai. E o último ponto que ele vai trabalhar aqui é o seguinte, ele vai falar que Paulo e os seus companheiros procuravam refletir no seu próprio ministério,
refletir o próprio ministério de ensino de Jesus acerca do Pai, que sendo a imagem de Deus, como fala 2 Coríntios 2,4, Jesus nos trouxe conhecimento de Deus, o Pai, semelhante, Paulo evitou distorções da palavra justamente se utilizando desta revelação de Jesus. Ou seja, o Velho Testamento estava a interpretação do Velho Testamento ela estaria repleta de distorções interpretativas, e quando o Messias ele veio, estas distorções interpretativas elas se dissiparam. Ou seja, então hoje em dia, para que nós tenhamos uma compreensão mais aprofundada da palavra, nós precisamos olhar o Velho Testamento à luz do Evangelho e, de certa forma, também olhar o Novo Testamento à luz do Velho Testamento, porque hoje a gente também pode criar uma distorção do caráter de Cristo. Então essa harmonia, esse princípio integrador que faz com que Velho e Novo Testamento sejam lidos como se fosse um único livro é muito relevante. Legal. Importante. Avançando para segunda-feira, que é a segunda parte do tema Revelando o Pai. Isso, vai começar a falar também que o Messias, que o Cristo é o Logos, ele é o Verbo criador, vai fazer aquela relação que já é bem conhecida não só do canal, mas de todo cristão, veio em várias lições, entre novamente Velho e Novo Testamento. E no princípio era o Verbo, e no princípio era o Logos, palavra grega, que se associa com o Bereshit, o Gênesis, né? Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or, e disse Deus. Esse Omer é a palavra. Então é como se no Novo Testamento estivesse jogando uma lente sobre o Velho, e disse Deus, haja luz. E hoje esse Omer, que significa a palavra, seria o Cristo, em razão também da interpretação do Gênesis 1. O Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus o céu e a terra. A expressão Reshit também nós encontramos no Novo Testamento, que seria princípio. No princípio era o Verbo. Então, falando que no princípio também seria uma expressão que nessa interpretação Velho Testamento ou Velho Novo Testamento se aplicaria ao Messias, porque ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Então tem vários elementos linguísticos que nós encontramos no Novo Testamento que nós jogamos para trás para identificar essa natureza do Messias. A segunda coisa, ele vai fazer uma correlação do Messias com luz e trevas, que é uma linguagem simbólica que também é utilizada no Messias. O Messias ele traz à luz o mundo, nós devemos levar a luz para o mundo, ou seja, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos levar Jesus para as pessoas. Então são linguagens simbólicas que ele vai jogando aqui, vai trazendo tanto do Novo Testamento quanto do Espírito de Profecia. E daí ele vai trazer aqui, Ellen White, livro Educação, página 74 e 76, que traz justamente isso. A luz apareceu quando as trevas do mundo eram intensas. Essa luz é o Messias, é Cristo. Está falando de uma pessoa, mas está utilizando linguagem simbólica falando que ele é luz. Agora, gente, daí quando começa... Não, pera lá, luz... Então, como será o fóton de Jesus? Vamos fazer uma análise de física quântica. O fóton, ele é onda ou ele é partícula? Isso aqui os elementos de Jesus são onda, não dá, né? Isso é linguagem simbólica, a gente tem que aprender a diferença disso. Havia apenas uma esperança na humanidade, que o conhecimento de Deus fosse restaurado no mundo. Cristo veio para restaurar esse conhecimento, veio remover o falso ensino. E daí é um detalhe interessante que eu quero destacar aqui, veio para manifestar, ela fala em duas coisas. Veio para manifestar a natureza de sua lei,
que no Velho Testamento a lei aparentava ser algo, vamos dizer assim, desumano, até algo chato, algo que demandava sacrifício, algo que trazia incômodo, um fardo. Um fardo, exatamente, como se fosse um fardo. E ele veio para resgatar, só que isso a gente já vê já no Velho Testamento, quando Jeremias fala do jugo, gente, que fala que o jugo dele é mais leve. Isaías, quando fala do jejum, né? Isso. O apóstolo Paulo também desenvolve, ele olha tudo aquilo lá atrás e traz uma interpretação para revelar o quê? A verdadeira natureza da lei. E revelar o caráter e a beleza da santidade. Agora aquele ponto que o Alexandre falou lá atrás, ele está perfeito aqui, ele se encaixa aqui no último parágrafo de segunda-feira. Quando eu falei de João 14:8 e a declaração, de certa forma, que o autor da lição fala que foi uma declaração precipitada de Felipe, que após anos de intimidade com Jesus, ele ainda não havia entendido o ponto essencial da encarnação. E eu vou dizer, se Felipe não entendeu, gente, tem gente subindo no púlpito para pregar, dizendo que está esclarecendo, e está com a mesma precipitação de Felipe. Mas eu vou deixar a cargo de cada um entender. Jesus tinha vindo para mostrar o caráter do Pai. Aquilo que o Alexandre falou com relação aos anos se aplica neste ponto da lição aqui, gente. A declaração de Filipe provavelmente esteja registrada, esse é o ponto que eu mais gostei do autor da lição falar, que provavelmente ela esteja registrada não para nos dar motivo para criticá-lo, claro, mas para nos dar a oportunidade de nós nos examinarmos. Agora o Alexandre podia desenvolver melhor aquela. Não, é aquilo, né? Filipe chega para Jesus e fala assim: mostra-nos o Pai. Primeiro, Jesus fala do caminho, e aí Filipe fala: mas se você falasse para nós aonde a gente vai chegar, a gente saberia mais fácil qual que é o caminho. Ou seja, Filipe tinha a ideia do caminho como aquilo que está ligado a um ponto de chegada, e não como um caminho que é um fim em si. Caminhar é o propósito, e aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você está muito preocupado com o lugar que você vai chegar, mas o importante é caminhar nesse caminho, porque esse caminho também é a chegada, o próprio caminho é a chegada. E aí depois Filipe fala assim: se ao menos o Senhor nos mostrasse o Pai. E ele fala: tanto tempo está comigo e me pede para ver o Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Ou seja, Jesus Cristo é feito da mesma substância que Deus. Jesus Cristo é feito da mesma natureza que Deus. Jesus Cristo é Deus. E aí a gente vê aquela harmonização, gente, porque tem trechos na Bíblia que fala que ninguém viu o Pai. E tem trechos na Bíblia que fala que Moisés viu a Deus, vamos dizer assim, de costa. Isso não é ver? Então, ou seja, quem estava lá que Moisés viu não era propriamente a pessoa Deus Pai. De Deus. Não era Deus na pessoa do Pai. Era Deus na pessoa de Emanuel. Do verbo Emanuel. De Deus conosco. Com Deus conosco. E assim que o princípio integrador resolve esses problemas que a gente lê versículos isolados às vezes podem trazer. A gente pode usar o mesmo tipo de raciocínio para as profecias de João, né? E de Daniel. Embora eu admito que fica meio confuso quando eu vou ler, por exemplo. É claro que daí é a visão profética, né? É uma outra linguagem, mas quando eu vou ver, por exemplo. Simbólica. Mas quando eu vou ver Daniel 7, por exemplo, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Tem uma pessoa que é o ancião de dias. Isso. Depois aparece o filho do homem. E o filho do homem conversa com o ancião de dias. Exatamente. Então, é claro que é uma linguagem profética e simbólica. Ele falando, né? Com ele mesmo. Por quê? Porque a gente não consegue entender linguagem simbólica, gente. A gente quer ontologizar, nem existe essa palavra. Materializar, humanizar. Ontologizar tudo. E até a linguagem simbólica. Eu quero entender detalhes da natureza divina. Daí a gente vê ele falando com ele mesmo. Não, mas como é ele falando com ele mesmo? Essa interpretação não pode estar certa. É porque é linguagem simbólica. Ou vocês acham que as células de Cristo são feitas de glúten, porque ele é o pão da vida?
Ótimo. Celíaco tá feio. Para mim, ia ser bem difícil, né, me alimentar do corpo de Cristo. Ou vocês acham que nós temos que beber... Conde Drácula, nós temos que beber do sangue de Cristo. Sabe uma coisa que é interessante? Quando os jesuítas chegaram aqui na América, né, junto com os colonizadores, demais colonizadores europeus, causava estranhamento aos indígenas. Porque os jesuítas falavam contra os ritos antropofágicos, mas ao mesmo tempo os jesuítas falavam: come a carne de Cristo, come o sangue de Cristo. Isso causava uma confusão nos indígenas, porque eles não entendiam, eles não conseguiam entender. E às vezes nós estamos fazendo isso no nosso meio e não percebemos, gente. Legal. Avançando agora na ponta da linha de terça-feira, lendo a mente do mestre dos mestres. E aí quem traz a ponta da linha? Alexandre. Legal. Seguindo então, a lição tem uma estrutura. A lição tem uma estrutura em duas partes. Sábado, domingo, segunda é Deus se revelando. É preocupação com a natureza da revelação de Deus em Cristo. Terça, quarta e quinta está menos preocupada com a natureza da revelação e mais preocupada com o conteúdo comunicado na revelação. Ou seja, como eu recebo o conteúdo comunicado na revelação de Deus em Cristo para nós e como essa revelação ela altera a minha conduta, a minha existência. Essa é a ideia. A lição de terça-feira ela vai estar muito preocupada com em primeiro momento, Filipenses 2, 1 a 4, uma preocupação muito grande com a unidade da igreja, a união da igreja e o propósito de Cristo que vem para essa terra para que nós sejamos um. Cristo fala que a minha vontade é essa, que vocês sejam um entre vocês e um comigo como eu sou um com o Pai. Então, essa ideia de Cristo está descrita razoavelmente ali em Filipenses 2, 1 a 4. E tem uma segunda passagem que é Filipenses 2, 5 a 11, que é a continuidade dessa passagem de Filipenses 2, 1 a 4. Então, se 1 a 4 está preocupado com a união da igreja, do versículo 5 até o versículo 11 nós temos uma cena, que é o esvaziamento de Cristo, sendo um com Deus, sendo Deus, se esvazia das suas características, dos seus atributos divinos e se faz humano. Se faz homem, esse é homo, né? se encarna. Depois, desce mais até a morte. Então, Deus desce a condição humana, desce a condição humana pecadora, desce a condição da morte do pecador e depois o caminho inverso. Se preenche da vida e ressuscita e é exaltado e entronizado nas alturas. Então, a passagem de Filipenses ela destaca a importância da obediência e do esvaziamento. Se Cristo, que é Deus, se esvaziou de seus atributos para descer a nosso nível e comunicar Deus a nós, nós igualmente precisamos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, para nos enchermos de Cristo e comunicarmos o Cristo aos outros. Então, Cristo se esvazia para se encher depois e ser entronizado. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Cristo. Legal. Avançando agora na ponta da linha de quarta-feira, que tem como título O Mestre dos Mestres e a Reconciliação. Legal. Então, se na lição de terça está preocupado com a unidade e com o caráter de esvaziamento do Evangelho, na lição de quarta vai, principalmente a partir de 2 Coríntios 5, 16 até 21, 5, 16 a 21, 2 Coríntios, nós temos o ministério de reconciliação de Cristo. Cristo, ele é o meio pelo qual o mundo é reconciliado com Deus. Deus reconcilia em Cristo o mundo consigo. Uma vez que nós somos reconciliados com o Pai, nós nos tornamos também embaixadores da reconciliação. Então, a função do cristão nessa terra é levar a reconciliação disponibilizada por Cristo aos outros que vivem em rebeldia contra Deus ainda. Eu devo comunicar uma mensagem de reconciliação. E aí vem outros aspectos. Nessa minha mensagem de reconciliação, a minha mensagem deve apontar sempre para Deus e para a possibilidade de redenção em Cristo Jesus. A minha mensagem é uma mensagem que deve trazer ao mundo a esperança da salvação. A minha mensagem é uma mensagem que deve religar o mundo a Deus. Reconciliação.
Legal, e avançando agora para a quinta-feira, os primeiros discípulos do mestre dos mestres na ponta da linha. Legal, a lição de quinta-feira, ela mostra que antes de fazer qualquer coisa, Cristo fez muita coisa. Como assim? Primeiro, a gente já sabe a partir de Evangelho segundo João, que nem o Ricardo falou, que Cristo é desde sempre. Desde o princípio, Cristo estava lá. Deus estava lá. Mas o Cristo feito homem, né? O Cristo nascido na manjedoura, o Jesus de Nazaré, lá em Lucas 2, 8 a 20, nós temos uma cena, que é a cena dos anjos visitando os pastores. E aí aqueles pastores vão lá e entram em contato com um bebê numa manjedoura, com um casal humilde, um bebê humilde. E aí nós vemos a maravilha e a solenidade do momento em que os seres humanos pecadores veem o Deus feito homem na condição mais frágil de homem, que é a condição do bebê. Indefeso, sem condições de agir por si ainda, e eles adoram o menino Jesus. Então, o ato do nascimento de Jesus já comunica reconciliação e salvação. E já comunica o caráter do Pai. Porque olha só para aqueles pastores. Um Deus que se faz bebê. Isso já comunica sobre o caráter de Deus. Já é a revelação que o Ricardo falou nos 3 primeiros dias. E depois Mateus 2, 1 até 12, ou seja, pegando um espaço um pouco anterior e posterior, a gente vai ter ali os reis magos. E nós temos duas posições. De um lado, a posição dos reis magos, que vem ver o presente do céu, ver a encarnação do Deus, ver o menino Jesus, o adoram, oferecem presentes, reconhecem ali a ação de Deus e a pessoa da divindade. E em oposição a eles, Herodes, que procura destruir o recém-nascido, que não aceita a dádiva de Deus, que não aceita o pãozinho descido do céu. Então nós temos, diante da comunicação de Deus, diante da comunicação do Evangelho, duas posições. Existe uma posição que acolhe essa dádiva, que adora a Deus por essa dádiva e que comunica essa dádiva aos outros, e existe uma posição que é destruir a dádiva, porque essa dádiva contraria suas posições, ameaça seus privilégios, seus valores, seu poder. Então, até que forma o Evangelho, e a Bíblia fala isso, que o Evangelho é escândalo. Então, até que ponto o Evangelho não tem sido escândalo para nós? O Evangelho de verdade, ele escandaliza o mundo. Se o mundo se diz cristão, se o mundo se diz, eu sou cristão tradicional e conservador, e o mundo deveria se escandalizar com o Evangelho, talvez esse Evangelho que esteja sendo pregado pelo mundo seja menos Evangelho e seja mais de Herodes. Legal, pessoal. Bom, agora nós vamos entrar então nas entrelinhas, como eu anunciei no início do vídeo. Nós temos duas entrelinhas aqui. A entrelinha que o Alexandre vai trazer daqui a pouco é Cristo e a mediação, contextualizando o verso áureo em diálogos com a pedagogia histórico-cultural. Nós vamos contextualizar eles aqui e trazer aqui, como você falou, alguns excertos da pedagogia histórico-cultural. E agora nós temos então a entrelinha aqui do que o Ricardo trouxe, que é a produção de arquétipos enquanto exercício narrativo sobre a Torá e a figura do Messias. Espero que no final dessas duas entrelinhas vocês vão ver, né, são muito interessantes, que vão acrescentar algo a mais para você. Então agora começa com você, Ricardo. E nós vamos descansar um pouquinho. Shows! Bom, vamos lá. Seguinte, gente. Primeiro eu preciso esclarecer uma coisa para não ter mal entendido e para o pessoal. Quem já acompanha o canal sabe que eu não sou o primor da paciência, né? E principalmente para respostas, essas coisas. Eu não estou no canal aqui, não tenho intenção de passar imagem estereotipada minha, não. É só isso mesmo que vocês estão vendo, isso mesmo que vocês... Na verdade, eu sou um pouquinho pior, né? Isso. Eu também, eu sou um pouquinho pior. Na verdade, eu sou bem pior. Não é um pouquinho, não. Mas tudo bem, deixa isso de lado. Deixa isso para lá. Vamos lá, gente. Primeira coisa, o título que o Lúcio deu aí falou de um exercício narrativo, foi isso, né? Isso. Por quê? A intenção não é dogma. Assim como aquelas pessoas que assistiram Crônica de Nárnia e não entenderam que o Aslan
aquele leão lá é uma Alegoria? É uma alegoria do leão de Judá, do Cristo. Quem está acompanhando as últimas entrelinhas e não percebeu que eu estou fazendo exercício narrativo em cima de exercício narrativo, que é um atrás do outro, já deve fazer, eu acho que uns 2 meses, que todas as entrelinhas são exercícios narrativos e não são dogmas. Não estou dogmatizando, não estou doutrinando, não estou criando doutrina de nada. É exercício narrativo. O que é exercício narrativo? O pessoal parece querendo entender o conceito de refração e de reflexo. Quando a gente fala de reflexo de um texto, é quando os enunciados daquele texto se relacionam com ele próprio. Então, vamos dizer, Carl Gustav Jung produziu textos que deram base à psicologia analítica. Então vou fazer uma análise de reflexo, vou fazer uma análise de como os textos de Carl Gustav, os enunciados que estão em Carl Gustav Jung se relacionam com eles próprios. Vou fazer refração. Eu vou pegar aqueles enunciados e vou, de certa forma, relacionar com outros enunciados. Então vamos dizer, a pessoa entra na faculdade e a pessoa vai fazer faculdade de psicologia. Eu já vi muito disso, gente, chega a me dar asco. Não, eu vou procurar um psicólogo, mas aquela psicóloga, ela é psicóloga adventista. Como se existisse isso. Existe a psicóloga que estudou numa faculdade de psicologia, estudou Jung, estudou Freud, estudou Melanie Klein, estudou Lacan, estudou todos os teóricos da psicologia. Ela desenvolveu uma linha, ela escolheu a psicologia analítica, a psicologia comportamental, a psicologia organizacional, existencialismo, gestalt, seja lá o que for. Psicanálise freudiana, ou lacaniana, seja lá o que for. Mas ela continua sendo psicóloga. O fato dela ser adventista na igreja não é um adjetivo que se correlacione. Não existe na faculdade de psicologia uma especialidade. Vou me formar na disciplina adventismo psicológico. Não existe nem psicologia cristã. Não existe nem psicologia cristã. Exatamente. O que eu estou fazendo aqui é um exercício narrativo. O que é mais ou menos isso? Eu pego um pedacinho da psicologia analítica, um enunciadinho de Jung. E Jung, gente, não é yin e yang, tá? Pensamento taoísta é outra coisa. É outra coisa pensamento taoísta. Qualquer dia a gente fala nisso. Mas vamos lá. O pedacinho que eu vou pegar hoje para esse exercício narrativo de Carl Gustav Jung é a questão, de novo, arquétipo. O Carl Gustav Jung, ele falava, abre aspas, que os arquétipos são imagens primordiais. Então, nesse meu exercício narrativo, aonde que eu vou encontrar essas imagens primordiais? Eu vou buscar onde? Eu vou buscar na Torá. Eu vou buscar no Velho e eu vou buscar no Novo Testamento imagens primordiais. Ele fala que os arquétipos são imagens primordiais que são símbolos de tendências instintivas do ser humano. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou procurar na Torá e no Novo e no Velho Testamento, na Brit Hadashah, na Taná, Velho Testamento, no Brit Hadashah, Novo Testamento, estes arquétipos, imagens primordiais que são símbolos de tendências instintivas de todos os seres humanos. Repetições de experiências que aconteceram na história da humanidade. Se eu entendo que a Bíblia ela é uma descrição da história da humanidade, que lugar melhor para encontrar esses arquétipos do que na Bíblia? É possível desenvolver uma psicologia cristã? Mas ninguém fez ainda e não é isso que eu vou fazer agora. Estou dizendo que é possível uma psicologia analítica adventista? Não. Se alguém quiser fazer um trabalho de doutorado aprofundado, nesse sentido, é perfeitamente possível de ser feito. Embora é uma coisa que daria medo, né? Poderia, porque poderia refratar coisas... Porque sempre quando a gente
corre para a ontologia, gente, é complicado. Então, do mesmo jeito que a psicologia analítica ela tem várias vertentes, às vezes a psicologia analítica pode se conectar com coisas que são incompatíveis com o adventismo ou com o cristianismo, ela pode se conectar com coisas que são compatíveis. É só fazer a adaptação devida. Mas vamos lá. Isso é um trabalho que é para o psicólogo, o jovem psicólogo que tem intenção de virar pesquisador, que tem intenção de fazer doutorado, que tem intenção de se aprofundar em psicologia analítica, tem uma compreensão profunda da religiosidade, do cristianismo também. Agora vamos lá. Vou fazer isto na Torá. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Arquétipo, então, imagem primordial. Primeira imagem primordial que eu encontro, que eu escolhi, vamos dizer, para esse meu exercício narrativo, Adão e Eva. Qual é a tendência coletiva que Adão e Eva, enquanto um símbolo arquetipal, poderiam demonstrar? Adão, gente, homem, então nós temos o arquétipo junguiano animus, poderia ser um equivalente. E Adão, ele foi enganado e cometeu a hatat? Não. Adão, ele aderiu ao pecado em razão de receio de ficar sem a companhia da Havá, Eva, que era o sentido, que era a razão de sua alegria de viver. Quando ele olhou os outros animais, quando ele viu a ânima, que é justamente o arquétipo feminino, ele percebeu: agora estou completo. Agora sim, é isso que estava faltando. Curioso, foi retirado dele e era aquilo que estava na frente dos seus olhos que estava faltando. Tem muita construção, vamos dizer assim, narrativa que poderia se desenvolver em cima só desse pontinho, mas a gente não vai se ater, porque senão o vídeo, só a minha parte, vai ter mais de 2 horas. Vamos continuar. Vamos restringir a análise desses arquétipos apenas a imagens primordiais e tendências do ser humano. Então, qual é a tendência de Adão aqui, gente? Que todo ser humano tem pecado voluntário. Hatat, no sentido de escolho fazer isso, seja por um motivo belo ou seja por um motivo feio. Havá, Eva, ela foi seduzida, ela foi enganada. Então é o pecado em razão do engano. Todo ser humano, gente, não tem esta tendência a este comportamento do pecado em razão de ser enganado, de ser seduzido por uma fala bonita, por uma apresentação bem feita. Então nós temos aqui o arquétipo da Eva. Eu construí um joguinho de linguagem bonitinho aqui também. Nesse arquétipo sempre vai nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar. Então este arquétipo, essa imagem primordial, ela nos tira do pré-lapso, nos tira do jardim e nos lança para o pós-lapso. Ela nos tira do Yetzer Hatov, da natureza santa, justa e boa, e nos leva para o Yetzer Hara, a natureza má. Continuando, aí o próximo arquétipo que nós vamos encontrar, a próxima imagem primordial é Caim, Ken e Abel. E o Corban, aproximação, é o arquétipo do Corban, o arquétipo da aproximação. Caim oferece um Corban Minra, que é oferta ele se apresenta a Deus dedicando as suas obras. Essa simbologia das oferendas de trigo, dos pães. Oferta de manjares, né? Isso, exatamente, dos manjares. O símbolo daquilo é consagrar as suas obras. E Abel vem com o Corban Olá, com o cordeiro. Esse arquétipo é o arquétipo da aproximação. O Corban Olá, ele deve sempre vir junto com o Corban Minha, que é a consagração das suas obras. Ele vem junto sempre com o Corban Olá, com o cordeiro. Se vier separado, falta da completude. Então, o arquétipo do Caim é o que nos leva da inocência para a
culpa. E o arquétipo do Abel é o arquétipo do cordeiro. Não sei se Caim pensou assim: você quer que eu mate alguém inocente, então eu vou matar o meu irmão. Não sei propriamente, seria poeticamente bonito, mas a questão aqui é que Abel simboliza que salvação, aproximação de Deus, ela é com o cordeiro, é o arquétipo da inocência. A inocência só vem através de Cristo. Continuando, Noé é o arquétipo do profeta. E novamente aqui tem um trânsito. Antedilúvio, pós-dilúvio. Esta imagem primordial revela uma tendência, gente, a tendência do tempo. Nós temos um momento para fazer as escolhas. Nós podemos estar pontuais ou podemos estar atrasados. A porta um dia se fecha. Então, esse arquétipo de todos os comportamentos, gente, seja ele qual for, sempre, para todos os comportamentos, há um tempo. Você pode estar pontual, no tempo correto para fazer aquele comportamento, desempenhar aquela conduta, pode estar atrasado, pode estar totalmente fora do tempo com a porta fechada. Próximo arquétipo é o arquétipo do pai. Arquétipo Abraão, ele sai de Ur, é o abandonar o mundo, a terra, e buscar algo melhor, um ambiente melhor. Que ser humano que não passa por esse tipo de situação na vida? É a tendência do ser humano de querer um lugar melhor, de querer a terra prometida. Poderíamos fazer outras construções arquetipais da história de Abraão? Sem sombra de dúvida. Não vamos fazer, não vamos todas, apenas para vocês entenderem o que é esse jogo narrativo. E quando eu chegar no Cristo, vocês vão entender também um pouco mais o que Novo e Velho Testamento como sendo o trânsito maior. Vamos lá. Isaac é o trânsito da solteirice para o casamento. E o arquétipo do filho que se casa tem o Shalia, que é Eliezer, que é o apóstolo, aquele que busca a esposa. Então, este cosmicamente simboliza o Cristo e a igreja. Que ser humano que não passa por esse tipo de oportunidade, esse tipo de experiência na vida? Não só do casamento, gente, mas a necessidade de buscar uma companheira individual ou um companheiro individual e a necessidade de viver em congregação. Este é o arquétipo, é a tendência do ser humano de buscar companhia, seja da esposa, seja da coletividade. Esse é o arquétipo do Isaac. Agora, o arquétipo do Jacó. Esta é a transição do caráter. Israel, melhor dizendo, Jacó muda o nome para Israel. E Achar é retidão, ela é Deus. Retidão com Deus. E Jacó, ele está ligado a uma raiz, porque ele veio pelo calcanhar. O calcanhar não é torto, gente. Então os pais não deram isso. Vou dar o nome dele de trapaceiro. Não é que Jacó é trapaceiro. É que ela vem de uma raiz que se conecta com outras palavras, e é aquele que significa trapaceiro. Então a raiz do nome dele, ela vem tanto da trapaça quanto do calcanhar torto. E agora tem este simbolismo de achar a retidão. Então é o homem que é torto e que se torna reto. E para atingir isso na história, nesse arquétipo, nós encontramos que imagem primordial? O homem que luta com Deus, que se apega com Deus. Eu não te solto enquanto você não me tornar reto. Esta é uma tendência também do ser humano. Buscar retidão. Não só buscar retidão, mas ser torto. Todo ser humano tem um caráter torto. E todo ser humano busca a retidão. Continuando, gente, depois de Jacó e Israel, nós temos o próximo arquétipo, que é de seus 12 filhos. É o arquétipo do povo de Deus.
Agora estes 12 filhos, gente, eles saem de Canaã, eles saem da terra prometida porque havia fome. E eles vão para uma terra pagã, onde havia alimento. Qual seria o arquétipo aqui de Canaã? A tendência, vamos dizer assim, do homem. A tendência do homem é sair da terra prometida e buscar o paganismo, em razão de fome. Que fome, gente? Fome espiritual. Existe também uma tendência do ser humano, quando está tudo muito bem, gente, a gente dá um jeito de fazer caca. É mais ou menos isso. Mas, obviamente, que existem o arquétipo do Moisés, do profeta, que tira aí novamente o trânsito do paganismo, do Egito, e leva para o deserto, e leva para Deus, e leva para a tábua, para a lei, e leva para a misericórdia de Deus, a nuvem que protegia durante o dia, que protegia durante a noite, e leva para Canaã, e leva para a terra prometida. E nós temos neste mesmo arquétipo, nós temos o arquétipo do sacerdote, Kohen Gadol, nós temos o arquétipo do Arão, que também conduz o povo para abandonar o paganismo, para abandonar as coisas que não te aproximam de Deus da maneira correta. Todo ser humano tem essa tendência de sair do ambiente que o prejudica e buscar um ambiente que o leva para Deus, que o leva para o alto. Nós temos esse arquétipo, essa experiência repetida ao longo da história da humanidade. Aí nós temos o arquétipo dos juízes. Nós temos o arquétipo dos juízes, que é o que, gente? É a tendência do ser humano de encontrar a solução para os conflitos. Ninguém gosta de viver em conflito. Nós gostamos de soluções. Então, a imagem primordial que nós identificamos na Torá dos juízes, ela nos revela uma tendência do ser humano de querer, de buscar a solução dos conflitos. O arquétipo seguinte é o arquétipo do rei. É uma transição de uma teocracia, algo que era bom, para uma monarquia, algo que também, de certa forma, não deu muito certo. Mas é a tendência do ser humano de nós encontrarmos líderes. Chegamos no rei, gente. Agora nós vamos para o arquétipo maior. Se nós formos falar de Jung, seria o self. Seria o arquétipo que traz o equilíbrio para todos os outros arquétipos. Nós estávamos falando aqui, gente, inclusive nós escolhemos um jogo de linguagem para falar agora do Cristo, que seria o arquétipo Shalom, o arquétipo da paz, mas o arquétipo da completude. Basta o arquétipo do primeiro Adão para ser salvo? Basta você conseguir vencer o pecado voluntário, o pecado involuntário? Não. Basta você buscar uma aproximação com Deus e apenas você orar em nome de Jesus, amém, perdoa os meus pecados. Basta o arquétipo do quem? É isso que basta para a salvação? Não. Basta o arquétipo do profeta? Basta o arquétipo do Abraão, do Isaac, basta o arquétipo do Jacó, basta o arquétipo das 12 tribos, basta o arquétipo do juiz, basta o arquétipo do rei. Não, a gente olha no Velho Testamento, gente, é tentativa e erro. Por quê? Cada arquétipo todos esses arquétipos falharam, porque eles não eram plenos. O único arquétipo, a única imagem primordial que funciona é a do Cristo, porque ela é completa, ela reúne todos os
os elementos que foram apresentados aqui, entre esses outros que não citei, e traz perfeição e traz completude. Então Cristo, gente, é o segundo Adão, que vai nos dar liberdade, aquela liberdade que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, no livro de Romanos, no livro de Gálatas principalmente. O Cristo, ele é o Cordeiro, morto pelos nossos pecados. O Cristo, ele é o profeta que nos aproxima, que nos dá compreensão maior para entender o Velho Testamento e todos aqueles arquétipos que estão jogados lá atrás na parcialidade, na fração. Então o Cristo é o Filho de Deus, ele é o Pai, ele representa o arquétipo abrâmico de Abraão também. Cristo é o esposo da igreja, que cuida, que ama da sua esposa. Cristo, ele é rei de Israel. Cristo, ele é juiz. Cristo, ele é Gadol Kohen, no Mishkan Kodesh, ele é sumo sacerdote, ele vai julgar, ele vai perdoar, ele vai expiar pecado. Então, todas aquelas funções, todas aquelas imagens primordiais que são lançadas no Velho Testamento na fração, elas se apresentam na completude e na perfeição em um único arquétipo, de que eu vou construir um jogo de linguagem, chamá-lo de Cristo Jesus e Jesus Cristo. Quando eu falo, gente, Cristo Jesus, eu estou querendo dizer, em meu jogo de linguagem, do Logos. Estou querendo dizer do Verbo, do Arcanjo Miguel, do Emanuel, do Deus conosco. E quando eu falo de Jesus Cristo, eu estou falando da carne, eu estou falando do ventre de Maria, do nascimento na manjedoura, até ele subir ao céu. Quando a gente trouxe todas aquelas questões de Lewis e Tolkien, inclusive a gente até discutiu aqui no começo, qual seria a relação, qual técnica que eu uso para ler o livro, que é uma linguagem extremamente simbólica de Lewis e Tolkien. E qual seria a semelhança com o Velho Testamento? Semelhança é o seguinte, gente: quando você lê o livro do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele fez justamente isso, ele separou elementos do Cristo e construiu uma história sempre com falhas, que não teria como dar certo se todos os personagens não trabalhassem junto. Porque na compreensão do Tolkien, o Cristo é a completude de todos aqueles elementos. Falamos na semana passada. Quem quiser entender melhor isso, assiste o vídeo da semana passada. E o Lewis não, ele trabalha com a noção de tipo e antitipo, como se fosse um a um. Então, um personagem dele representa o Cristo, o outro representa o Paulo, o outro representa o Pedro, e assim vai. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós não podemos ler o Velho Testamento como quem lê Crônicas de Nárnia, porque o Adão, ele é a impressão imperfeita e incompleta do Cristo, e o Cristo é a impressão perfeita e completa do Adão. Nesse sentido, ele é o segundo Adão. O Cordeiro é a impressão imperfeita e incompleta do Cristo. O profeta, seja ele qual for, é a impressão imperfeita e incompleta do Cristo. Agora, o grande problema, gente, a técnica de narrativa, ela é essa, que nós devemos utilizar. Mas o grande problema não é encontrar arquétipos imperfeitos ou perfeitos, porque eles estão lá dessa maneira. O grande problema é quando o evangelho pregado por você, ele é imperfeito e incompleto. A boa nova, ela é perfeita, completa, porque a boa nova
é o próprio Cristo. E o que é esse evangelho, essa boa nova parcial e essa boa nova integral? Vou começar pela boa nova parcial e, digamos, também falsa. Um outro evangelho, como fala o Novo Testamento. Esta boa nova parcial e falsa, vamos dizer assim, é aquela que diz assim: eu não sou mais eu, mas há um profeta em mim. Ou seja, eu sou um profeta. Eu não sou mais eu, mas há um rei em mim. Eu não sou mais eu, mas há um homem justo, há um homem reto em mim. Vocês percebem que a boa nova, ela gira em torno do eu? Esta boa nova parcial, onde a pessoa se coloca como juiz, a pessoa se coloca como rei, a pessoa se coloca como o eu é o sacerdote, o eu é o juiz. Diferente da verdadeira boa nova que ela completa. Eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse eu divino, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Bom, pessoal, viram a aplicação aí dos arquétipos, né, de uma forma bem diferente do que nós vimos nas entrelinhas anteriores. Agora nós vamos para a próxima entrelinha, onde vamos trabalhar aqui como Jesus e a mediação. Vamos ver aqui alguns elementos, como nós vamos expandir o texto áureo e ver alguns elementos aqui da psicologia histórico-cultural. Então agora é com você, Alexandre. Ótimo. Eu vou pedir licença para passar por trás. Vai lá. E eu vou descer aqui no cantinho do pensamento. Pessoal, o verso para memorizar está lá em 2 Coríntios 4:6. Mas eu vou fazer um convite para a gente ampliar essa leitura e ampliar nossa compreensão contextualizando o texto. A gente vai ler a partir da 2 Coríntios 3, versículo 12. Diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Versículo 13 em especial. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O que está falando aqui? Vamos entender. Quando Moisés entra em contato muito próximo com Deus, o povo não consegue fitar a face de Moisés e pede que Moisés cubra a sua face com um véu. Então aqui está falando da incapacidade que o povo tinha de contemplar a glória de Deus face a face. E de como isso se perpetuou depois, na impossibilidade de presenciar face a face Deus, um véu que faça separação, e mesmo depois da vinda do Cristo, um ritual de representatividades, um ritual de expiação que era baseado em figuras e não no Cristo que já tinha vindo. Um véu que separa das verdades. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, se antes eles não viam a glória de Deus face a face, porque não conseguiam contemplar essa glória refletida no rosto de Moisés, agora o véu não está na face, o véu está no coração, porque eles não conseguem reconhecer a glória de Cristo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui está falando da percepção que nós temos da revelação de Deus em Cristo, que como um espelho nos mostra a glória de Deus. É interessante porque vai falar muito da mediação, do aspecto de Deus como sendo a revelação de Deus, Jesus Cristo, sendo a revelação de Deus a nós
e Jesus Cristo sendo a mediação entre Deus e nós. Seguimos agora sim para o capítulo 4. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, agora as coisas que se ocultam são vergonhosas. As coisas que se ocultam nesse sentido é aquilo que me afasta, aquilo que eu coloco entre eu e Deus para não contemplar a glória de Deus em Cristo Jesus. Aqui está se referindo ao sistema judaico que permaneceu mesmo depois de Cristo. Aqui está falando dos sacerdotes, aqui está falando de todo aquele sistema da antiga aliança que os judeus permaneceram mantendo ele. Versículo 3 em especial. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, o evangelho está revelado a todos, mas para alguns ainda está encoberto. Para quem? Para aqueles que se perdem, aqueles que rejeitam Cristo. Nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século, gente? É um Deus em minúsculo aqui, Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Ou seja, o centro da mensagem está em Cristo. Nós não pregamos de nós mesmos, nós pregamos de Cristo. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Interessante aqui, existe uma menção ao processo da criação, disse Deus, haja luz. Então, das trevas resplandeceu a luz. Cristo, nós vimos a partir de João, estava na criação. Agora fala que esse mesmo Cristo que fez a luz, resplandeceu no nosso coração, para nos iluminar, ou seja, nos levar ao conhecimento da glória de Deus. Como eu entro em contato com a glória de Deus? O texto continua, na face de Cristo. Cristo serve, portanto, como mediação. E aí, quando eu falo em mediação, eu estou falando aqui de uma categoria da pedagogia histórico-cultural. O que a pedagogia histórico-cultural vai falar? Nós existimos. E o saber constituído existe também. Mas para que nós entremos em contato com esse saber constituído, esse saber instituído, o saber que já existe, eu preciso que esse saber ele esteja num nível de compreensão, de proximidade, de linguagem, de leitura que eu consigo assimilar. Ele tem que estar próximo de mim. Não adianta eu pegar um saber que é muito elaborado, muito complexo, muito denso e oferecer para alguém, para uma criança, para mim, se eu não tiver as condições de entender o que esse saber diz. Então é preciso que se estabeleça uma relação de mediação entre o saber e aquele que conhece, aquele que sabe. Cristo vem estabelecer justamente essa mediação. Essa relação acontece no chamado horizonte proximal para essa pedagogia. Como que funciona isso agora, se a gente aplicar esses princípios à religião? Cristo vem fazer a mediação. Cristo pega uma verdade, um saber que é extremamente denso, que é a própria natureza de Deus, uma coisa que é incompreensível para nós, e traduz o caráter de Deus em termos que eu consigo, com minha limitação, entender. Cristo se esvazia da divindade, se faz homem e revela a glória do Pai a mim. Isso traz Deus até o meu horizonte proximal. Isso permite que eu entre em contato com o divino. Mas agora tem uma segunda relação de mediação. Depois que o ser que conhece, por meio de mediações, consegue entrar em contato com o saber, ele se apropria do saber. Vamos entender agora isso. No momento em que eu entro em contato com o divino revelado em Cristo, eu me aproprio do divino revelado em Cristo. E o divino que estava em Cristo está agora em mim.
Eu aprendi de Cristo. O apóstolo Paulo vai descrever isso como sendo uma nova natureza. Isso é um novo caráter, é o caráter de Cristo implantado em nós. Agora que eu me apropriei do conhecimento de Deus, agora que eu me apropriei do divino por meio de Cristo Jesus, ocorre uma segunda mediação. O saber passa a estabelecer mediação entre eu e o mundo. Entre eu e minhas ações, existe agora a mediação do saber. Uma primeira mediação acontece entre eu e o saber, e uma segunda mediação acontece entre eu e o mundo. A primeira mediação permite que eu me aproprie do saber. É Cristo permitindo que nós nos apropriemos do caráter de Deus. A segunda mediação, o saber, a natureza de Cristo, informa o modo como eu me relaciono com o mundo. Como Paulo vai traduzir isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nós nos esvaziarmos. Seguimos agora com a leitura, informados disso. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ou seja, o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento que Cristo revelou a nós, ele fica contido em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro, irmãos. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nós somos vasos simples. Nós somos vasos rústicos, preenchidos de um tesouro maravilhoso, que é a revelação de Deus. E agora nós, ao comunicarmos esse tesouro para o mundo, devemos chamar atenção para o conteúdo do vaso e não para a forma. Ou seja, devemos chamar atenção para o caráter de Deus e não para nós mesmos. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, uma vez imbuído do caráter de Deus e com o saber de Deus, o saber de Cristo, a verdade revelada, fazendo a mediação entre eu e o mundo, a minha relação com o mundo é outra. Eu sofro sim, eu sou perseguido sim, eu sou abatido sim, mas eu não sou destruído, eu não sou desamparado jamais, eu não me desanimo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Assim como Cristo morreu, eu morro. Assim como Cristo se esvaziou, eu me esvazio para me preencher da glória de Deus. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, a promessa da ressurreição, ela nos é garantida pela ressurreição de fato de Cristo. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. E aí, por fim, os 3 últimos versículos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quem está falando isso é Paulo, gente, sofrendo um monte de perseguição. Ele está falando o seguinte: eu estou contente, porque antes eu vivia para perseguir. Antes eu vivia vendo as coisas por um véu, lá no começo do texto. Agora não há mais véu. A glória de Deus se revelou num espelho, que é Cristo. Eu entrei em contato com Cristo. Eu me tornei um vaso rústico, um vaso de barro. Eu estou esvaziado e cheio do Espírito. E agora, o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A mediação da verdade de Cristo em nós produz uma outra postura diante do viver. Uma postura que não está centrada em chamar a atenção para o eu, mas está centrada em chamar a atenção para a glória de Deus. Uma postura, olha só, o saber de Cristo produz mediação.
Cristo produz primeiro a mediação entre nós e o saber de Deus. Agora, esse saber apropriado produz mediação entre nós e o mundo. Muda a nossa relação com o mundo. Uma relação que antes via sofrimento, agora percebe esse sofrimento como limitado e momentâneo, porque contempla em Cristo as glórias já conquistadas, já prometidas e que só faltam agora ser outorgadas no momento final, no abrir e no fechar de olhos. É essa a esperança que enchia o coração de Paulo, é essa a esperança que enche o nosso coração e é para esse propósito que Cristo veio a essa terra, para nos permitir que nós nos apropriemos da mensagem de Deus, da esperança de Deus, da mensagem de salvação e que nós tenhamos uma prática de vida transformada na medida em que é mediada por essa verdade. Bom, pessoal, encerramos aqui as entrelinhas e que entrelinhas, né? Vai precisar assistir umas 3 vezes cada vídeo aqui para a gente assimilar cada detalhe, mas as reflexões realmente foram profundas. E agora, para encerrar, nós chamamos então o Marcos André, que encerra uma oração. Com você, Marcos. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você já tenha feito as suas anotações, que você já tenha marcado a sua Bíblia aí nas passagens que nós falamos aqui. Eu espero também que você já tenha deixado aqui a sua curtida, o seu comentário, já tenha compartilhado o link desse vídeo para que outras pessoas possam conhecer também. Se você ainda não fez, esse é o momento. E se você já fez, muito obrigado. E agora vamos orar juntos para que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de a cada dia te conhecer um pouco mais. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho para que nós pudéssemos conhecer a tua face. Nós te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos revele mais verdades e principalmente que o Senhor nos fortaleça com o teu Santo Espírito para que possamos viver essas verdades. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que faz parte desse projeto, nós que estamos aqui à frente da câmera, também as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão compartilhando, que estão participando de alguma forma, mesmo que seja só assistindo, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão no nosso campo de influência, no nosso lar, a nossa família, os nossos amigos, todas as pessoas que têm contato conosco de alguma forma, que todas elas possam ser abençoadas pela tua presença em nós. Nós te pedimos e te agradecemos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Valeu você que assiste o vídeo até aqui, né, Entre Linhas Raiz. E nos vemos na 6ª lição, no 6º vídeo dessa série, onde nós vamos estudar outros exemplos do Mestre dos Mestres. Então, nos vemos até lá. Tchau, tchau. Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau.